Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, segundo domingo do Advento, ano B, Evangelho de São Marcos, nosso segundo encontro. João Batista é o mensageiro que prepara a boa nova, a chegada de Jesus. Ele precede o Senhor que vem. Ele é o precursor. Ele vem vestido com traje austero dos profetas. Eis que aparece no deserto. João Batista prepara a cena para aquele que há de vir, e então possa desempenhar a sua função. Aquele que virá é mais forte que João. Ele não é digno de desamarrar as correias de suas sandálias. O serviço mais humilde do servidor. Vamos, com João Batista, nos preparando para celebrar aquele que vem no advento, aquele que se espera. Em João Batista termina o Antigo Testamento, a profecia que anunciava a vinda do Messias. Com a chegada de Jesus, inicia o segundo advento. O Antigo Testamento está a serviço do Novo, inaugurado por Jesus. O Jesus que vem é preparado por João Batista. Podemos ver a distinção entre os dois, que com missões diferentes realizam o projeto orquestrado pelo Pai Eterno. A antífona de entrada, jubilosa, nos prepara para a chegada do Senhor que vem com a missão de salvar. A salvação é um ato divino. O ser humano não pode salvar. A salvação se refere a todas as nações, com sua voz majestosa. Povo de Sião, o Senhor vem para salvar as nações. E na alegria do vosso coração, soará majestosa a sua voz. É com essa disposição que a igreja se reúne para celebrar a Eucaristia do Deus que vem para salvar por meio de seu Filho amado. Aqui nós estamos no Antigo de Entrada, Isaías capítulo 30, versículo 19 e versículo 30. A primeira leitura é tirada de Isaías capítulo 40, do versículo de 1 a 5 e versículo de 9 a 11. Essa parte do livro de Isaías é chamado Deutero-Isaías, ou segundo Isaías. O segundo Isaías vai do capítulo 40 ao capítulo 55. Foi escrito no período do exílio da Babilônia, carregado de esperança na volta de Israel à terra e a futura restauração do povo, de Jerusalém e do templo. Deus é um Deus presente, é Javé, aquele que caminha com seu povo eleito. Ele nunca abandona seu povo, mas também nunca deixa de corrigir seu povo quando se afastam da aliança. Ele nunca deixa de corrigir seu povo quando o povo se afasta da aliança. Deus é aquele que purifica, como fez no Êxodo, fazendo seu povo andar 40 anos no deserto. Ele pessoalmente vem em socorro do seu povo para libertá-lo. Sustentados por esse Deus fiel, a sua aliança, devemos preparar com alegria o caminho do Senhor. A voz que grita no deserto: preparai no deserto o caminho do Senhor. Aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Javé vem tirar seu povo do exílio da Babilônia e fazê-lo caminhar no deserto, a caminho da terra prometida. Deus vai restaurar seu povo, porque perdoou o seu pecado de ter abandonado a aliança. Tudo deve estar preparado, deve ser refeito, os pecados perdoados, pois Javé vem para salvar. A conversão deve ter acontecido. A conversão deve ter acontecido. Vem com poder, com seu braço poderoso, que tudo sustenta.
trará seu povo de volta à terra de Israel. Ele é o pastor do seu povo eleito, carrega seu povo no colo e cuida daquele povo que lhe pertence. A promessa quer sustentar o povo de Judá no exílio, porque eles estavam abatidos. A promessa de salvação enche de esperança o povo eleito e sustenta esse povo, porque eles foram perdoados e não estão sozinhos na caminhada. Alimentando a esperança, Javé sustenta seu povo até o momento de restaurar o seu povo, tirando do exílio da Babilônia, fazendo voltar à terra prometida. O salmo responsorial é o Salmo 84, 35. O refrão é tirado do versículo 8. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. É uma súplica para a restauração de Israel, que voltou do exílio e deve reconstruir as cidades, também Jerusalém e o templo. É o tempo do pós-exílio da Babilônia. Esta súplica da salvação presente, onde o povo de Israel apela pelo amor divino, para que sua presença se manifeste, concedendo as condições para que seu povo volte e possa prosperar na terra que voltam, é que dá força a este povo. Na terra, eles voltam. A primeira estrofe é tirada do versículo 9 e 10. Aqui se trata de uma voz profética, uma mensagem de salvação, prevenindo o povo para afastar das práticas da infidelidade religiosa e moral. Voltar o coração a Javé Deus, temer a Javé, que se aproxima, e que aquele que é fiel, Javé, irá ser fiel à sua promessa. E ele verá, então, o salmista e o povo, com Javé agindo em favor do seu povo, verá a glória do Senhor na terra de Israel. A segunda estrofe é tirada dos versículos 11 e 12. É um oráculo de salvação futura que expressa a promessa de Deus a seu povo. Em Israel encontrarão a justiça e a paz, fruto da aliança vivida, e se realizará o amor e a verdade. Da terra de Israel, vivendo a aliança, brotará, isto é, no futuro, a fidelidade a Javé, a sua aliança. E Deus, Deus de Israel, em seu céu, agirá com justiça, olhando seu povo. A terceira estrofe é tirada dos versículos 13 e 14. Continua a promessa diante da vivência da fidelidade a Javé e a sua aliança. A prosperidade virá como bênção através da colheita e trará a seu povo a justiça e a salvação, a libertação. A segunda leitura é tirada da segunda carta de tirada da segunda carta de São Pedro. Então, segunda leitura, tirada da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, do versículo 8 a 14. Pedro apresenta a realidade divina. Deus não está demorando em realizar a sua promessa. Não está demorando em realizá-la. Por quê? A forma de ver o tempo de Deus é diferente da forma de contar tempo humano. Um dia humano é como 1000 anos para Deus, 1000 anos é como um dia. Deus é um Deus paciente, que com todos, que quer que todos se salvem. Espera a conversão de todos, não a condenação e a morte. Ele é o Deus que dá a vida, mas está dando um tempo de conversão. A realidade é que do dia do Senhor se deve estar muito atento, porque vem como um ladrão. Isso é uma metáfora. Isto é, ele vem de forma inesperada. A visão de Pedro é uma grande conflagração universal.
É quase que o do modo estoico, mas bastante diferente. É quase igual. O estoico via que todo o fim de tudo, terminaria numa grande conflagração universal. Tudo seria consumido pelo fogo. E eles pensavam que depois que tudo fosse consumido pelo fogo, as coisas recomeçariam da mesma forma como teve antes da conflagração universal. E as cenas iriam se repetir do mesmo jeito. Moisés, Abraão, cada pessoa iria repetir a mesma coisa que havia feito antes da conflagração. Então o tempo era um tempo cíclico repetitivo. Os cristãos diferem dos estoicos, porque para os cristãos o tempo não se repete. Haverá novos céus, nova terra, uma nova criação. Os estoicos esperam que tudo recomece e continue como antes. A realidade dos novos céus e nova terra mostra a justiça divina e que o mundo que virá não repete o mundo que existiu. Enquanto vivemos nesta vida, temos que fazer nossa parte, nos esforçar, viver uma vida coerente com a fé recebida, vivendo de forma pura e sem mancha, imaculada, em paz. Uma vida sem pecado. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 1, do versículo de 1 a 8. Aparece uma cena, a figura de João Batista. Ele é o percussor de Jesus. Marcos inicia esse evangelho fazendo um plano inicial e diz, princípio, isto é, com Jesus inicia uma nova criação. Da boa nova de Jesus, isto é, o evangelho. Jesus que é Cristo. Cristo aqui é o Messias. Mas só se pode afirmar que tipo de Messias é no final do evangelho. Porque Jesus é o Messias da cruz. Então todo o evangelho de Marcos vai ser perpassado por esse segredo messiânico, tipo de Messias. Só poderemos saber que tipo de Messias Jesus é no final do seu evangelho. Filho de Deus. Ele é filho de Deus anunciado, pelo início do evangelho. Também é anunciado pelos demônios, Marcos capítulo 3, versículo 11 e capítulo 5, versículo 7, mas eles devem se silenciar. Diante da pergunta do sumo sacerdote, capítulo 14, versículos 61 e 62, Jesus confirma que ele é filho de Deus, o filho do homem. E o pagão, soldado, no fim do evangelho, diante da cruz, capítulo 15, versículo 39, diz, verdadeiramente, este era filho de Deus. Marcos inicia, então, este evangelho com a citação de Malaquias, de Êxodo e do profeta Isaías. Eis que eu envio o meu mensageiro, Malaque, anjo, à tua frente. Referindo a João Batista, Malaquias capítulo 3, 1 e a Êxodo capítulo 23, versículo 20. Essa é a voz daquele que grita no deserto. João Batista está no deserto. Faz um envio ao Êxodo, ao deserto. Diferente de Isaías. Isaías diz, no deserto preparai um caminho do Senhor, porque Deus vai passar no deserto. Já Isaías não. Uma voz grita no deserto. Isaías está no deserto. João Batista entra em cena. O batismo de Jesus é de conversão para o perdão. O batismo de João Batista é um batismo de conversão para o perdão dos pecados. João só pode usar aquilo que o mundo dá como sinal de conversão. A água. A água é um elemento do mundo. Aquele que virá, isto é, Jesus, batiza com o Espírito Santo, porque só Deus pode dar a Deus. Jesus batiza com a terceira pessoa divina,
diferente de João, que não pode dar o Espírito Santo. Assim, João afirma que aquele que vem, Jesus, é mais forte que ele. Ele dá o que tem no mundo. João Batista dá água. Jesus dá o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Todos recorrem a João, que está junto ao Jordão. Seja as pessoas que estão no interior, Judeia, ou na capital, Jerusalém. Há uma movimentação na Judeia e na capital, Jerusalém. João é o profeta que veste como o profeta Elias. Elias vestia pele de camelo, como João Batista. Como João, vamos nos preparar para renovar nossa fé no Cristo Jesus. Jesus que nasce em Belém e nos dispôs para preparar a vinda do próprio Cristo, que virá para julgar vivos e mortos. Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 8, nos dá a pessoa de Elias. Elias usava veste de pelo e uma tanga de peles em torno dos rins. A antífona de comunhão é tirada do livro de Baruch, capítulo 5, versículo 5, capítulo 4, versículo 36. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e vê. Vem a ti a alegria do teu Deus. Baruch refere à volta dos exilados da Babilônia. E o Oriente, onde nasce o sol, vem a salvação. A comunidade comungante celebra a alegria de receber o Cristo Jesus, onde ela, se levantando, contempla o Cristo presente na Eucaristia, que traz a luz, simbolizada aqui pelo Oriente. A luz do ressuscitado, que se faz nosso alimento de caminhada até o reino de Deus, o reino eterno. A alegria do nosso Deus é que possamos comungar o seu Filho vivo na Eucaristia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.